Jejum prolongado de água é seguro? Eu posso jejuar seguramente ou é muito perigoso essa coisa de jejum? Jejum faz mal? Jejum prolongado à base de água, ou seja, passar vários dias só bebendo água, isso é coisa de louco ou tem uma ciência por trás? Fica aí, vamos aprender. Prazer, eu sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico, que adora trazer para você o que é de mais recente na literatura médica científica. Entretanto, muita gente me critica. Eu sou demasiadamente criticado porque eu mesmo pratico jejuns à base de água há quase 17 anos e escrevi um livro sobre jejum, tudo que há de mais recente na literatura científica e a literatura higienista, que são profissionais de uma medicina de estilo de vida americano, criado nos Estados Unidos, que sempre propagaram jejum como uma forma de tratamento e supervisionaram jejuns ao longo dos últimos 200 anos. O Dr. Shelton, por exemplo, um dos meus principais mentores que eu cito no livro, ele supervisionou 40 mil jejuns ao longo da sua carreira e jurava de pé junto, assim como todos os seus pacientes, alegavam que realmente isso muda a vida completamente e melhorava a saúde deles como nada tinha melhorado. Então, se você está em dúvida, peço que clique aqui na descrição e nos cards, porque a gente tem 3 documentários de jejum aqui no canal e uma playlist só de vídeos sobre jejum para você ver depoimentos e dados científicos. Mas vamos então ver o que as 2 maiores instituições de jejum prolongado, medicamente supervisionado no mundo, alegam. Ou seja, não é o Dr. Coraça aqui falando, não é o doido brasileiro, só uma pessoa. São centros de jejum que já funcionam há 30 ou mais anos, supervisionados por vários médicos, vários profissionais da área de saúde trabalhando, milhares de pessoas indo para essas instituições a cada ano. Então, não é coisa da minha cabeça, mas é uma coisa que realmente eu segui um modelo ao longo desses 17 anos, já tendo jejuado 40 dias à base de água. Se você quer ver esse jejum e o documentário sobre, clica aqui nos cards e na descrição. O True North Health Center, a maior clínica de jejum higienista do mundo, publicou um artigo médico científico chamado "É o jejum seguro?". Eles criaram uma tabela de revisão de efeitos adversos durante o jejum medicamente supervisionado de água apenas, ou seja, nada de jejum de sucos e nada de jejum sem supervisão médica. Então, eles pegaram dados sobre 5 anos, de supervisionando pacientes. Foram pacientes que tinham pelo menos 21 anos de idade e jejuaram pelo menos 2 ou mais dias consecutivos com um tempo de realimentação adequado, ou seja, nós no jejum higienista, nós recomendamos, por exemplo, a pessoa jejuou 10 dias, ela tem que ficar 5 dias no centro de jejum higienista aprendendo a realimentar, para fazer um processo devido, porque realmente a pessoa pode sair, comer um monte de besteira e passar mal, que a gente chama de síndrome de realimentação. Então, como eles citam na pesquisa, as evidências mostram que o jejum, que é consumido apenas água, resulta em potenciais benefícios fisiológicos à saúde. Entretanto, pesquisas publicadas revisada por pares, ou seja, um bom padrão a nível científico, que a pesquisa precisa ter outros profissionais da área de saúde analisando ela para ver se ela foi bem conduzida, ainda não tinha até o presente momento. Então, eles mostram que as pesquisas em humanos mostram que o jejum auxilia hipertensão, artrite reumatoide, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, osteoartrite, fibromialgia, dores crônicas e qualidade de vida. Mas, se você ainda não viu, eles publicaram já até mesmo um artigo no British Medical Journal sobre reversão de um linfoma, ou seja, de um câncer do sistema linfático em estágio moderadamente avançado. Clica aqui embaixo, clica nos cards para saber mais. Então, os dados deles indicam que esses eventos adversos apenas que acontecem são leves ou moderados e são reações conhecidas pelo jejum. Ou seja, como eu botei no livro Jejum Higienista, já é a experiência de higienistas há mais de 200 anos supervisionando jejuns, que pessoas que têm patologias passam por sintomas de desintoxicação. A medicina realmente não tem como quantificar e nem acredita nisso até o presente momento, mas higienistas antigos sugeriam que a cura era o processo da doença ao inverso. Ou seja, os sintomas que a pessoa sofre aparecem de novo, mais intensificados, para o processo de reparo acontecer. E eu, por exemplo, quando eu fiz meu primeiro jejum de 24 dias, após 6 meses de uma dieta higienista, eu tinha dores na mão severas.
provavelmente algum tipo de início de artrite, etc. Eu jogava Counter-Strike, eu era muito inflamado, eu era um profissional disso, né? Passando 6 a 8 horas jogando videogame por dia, com um jogo de computador. Então eu ficava o dia inteiro com a mão no mouse, ele muito tenso. E no final das contas eu passei vários dias de dor na minha mão e a dor do nada, ela veio como não tinha sido intensa há anos, ela ficou bem intensa durante vários dias e depois sumiu. Então, eu na época não entendia, mas isso era um processo inflamatório do organismo mandando células e regenerando aquele local. Já que as tabelas que eles criaram em cima dos pacientes mostram que os pacientes não têm nenhum efeito adverso real, são leves sintomas que as pessoas têm, leves a moderados, mostra que esse protocolo que eles usam na instituição pode ser seguramente implementado em um ambiente médico com o mínimo risco de efeitos adversos. De todas as milhares de casos que eles analisaram, apenas um caso era um sintoma nível 4, ou seja, eles dividiram os sintomas em níveis mais avançados e o sintoma 5 era o máximo, ia de 1 a 5, um sintoma adverso muito alarmante. E ainda assim, muitos higienistas acreditam que isso é o processo de reparo, mas a gente ainda não tem pesquisas sobre o assunto para entender. É uma biologia muito avançada e realmente o investimento de dinheiro vai em remédios, tratamentos usuais, não jejum. Porque jejum, querendo ou não, quem ganha dinheiro com jejum? Então, não ocorreu mortes durante nenhuma visita, ou seja, eles já tiveram mais de 30 mil pacientes. No estudo eles não incluíram os 30 mil, né? Mas eles alegam que há uns anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, quando eu vi o Goldhammer, o dono da instituição, dando depoimento, uma entrevista, ele já alegava ter tido mais de 30 mil pacientes ao longo dos 30 últimos anos abertos e nunca ninguém morreu, né? E no final das contas os efeitos adversos durante um jejum medicamente supervisionado, apenas de água, são toleráveis. Então, os efeitos adversos: fadiga, insônia, náusea, dor de cabeça, hipertensão, dores na coluna, dores nas extremidades, dores no abdômen, diarreia, vômito, palpitações, artralgia, que é dores nas juntas, a pré-síncope, ou seja, a perda súbita de consciência muscular, e dispepsia, que é indigestão. Agora, analisando uma outra pesquisa do Butch and Wilhelm Clinic, ou seja, da maior clínica de jejum, mas não é higienista, eles dão 200 calorias em média para os pacientes, né, através de mel, chás e coisas do gênero. É uma clínica situada na Europa, na Alemanha e na Espanha, e eles também publicam jornais em artigos médicos científicos. Essa publicação, na verdade, foi no PLOS ONE, ou seja, um jornal médico-científico de alto fator de impacto, onde eles mostraram que os resultados em animais com jejum mostram que aumenta o tempo de vida e o tempo de vida útil, e os parâmetros de doenças correlacionadas ao envelhecimento são melhorados em seres humanos, ou seja, que existem benefícios cientificamente comprovados para seres humanos, existem sim. E eles analisaram 1.422 pacientes, o jejum indo de 4 a 21 dias e o jejum era sempre seguro e bem tolerado. Melhorava o bem-estar físico e emocional e fatores e biomarcadores, como a gente chama, ou seja, relevantes ao sistema cardiovascular e outros fatores de risco, ou seja, glicemia, colesterol, pressão, insulina, inflamação, tudo isso a gente sabe que melhora com o jejum. A mudança de um metabolismo de glicose para um metabolismo de cetonas, ou seja, rodar à base de carboidrato ou rodar à base de gordura, que é o que acontece durante um jejum, né? A gente está comendo carboidrato, arroz, feijão, pão, massa, no meu caso, fruta e vegetal, porque eu não como esse tipo de coisa, né? Não como comida cozida. Ou seja, quando a gente entra em jejum, a gente vai parar de rodar a base de carboidrato e vai passar para ketones, como eles chamam aqui, K de cetonas, né? Aí resulta na redução da glicemia, nível de insulina, IGF-1, que é um hormônio de crescimento correlacionado ao câncer, acaba ou reduz os armazenamentos de glicogênio e aumenta a queima de gordura e a geração de cetose, porque é o combustível do corpo durante o jejum. Ou seja, ele transforma a nossa gordura em corpos cetônicos, principalmente o beta-hidroxibutirato. O jejum tem sido mostrado de causar o diferenciamento da resistência do estresse celular, ou seja, um mecanismo que as células normais, saudáveis, conseguem ligar mecanismos de resistência ao estresse, mas as células cancerígenas não conseguem ligar isso. Então elas são mais facilmente
mortas por uma quimioterapia ou até mesmo pelo corpo. E também o corpo liga com o jejum a autofagia, ou seja, uma reciclagem celular para limpar dejetos metabólicos. Assim como liga também enzimas de desintoxicação. O jejum também modifica a microbiota intestinal. Se você quer saber mais sobre a microbiota intestinal, tem vídeo aqui na descrição e vídeo aqui nos cards. É muito importante entender a importância dela na sua saúde. E também muda as mucosas da parede intestinal em ratos, né? E alterações neuroendócrinas, né? Além disso, a mudança quando você termina o jejum, quando você sai da cetose para a glicose novamente, ativa as células tronco e liga múltiplos sistemas de regeneração no período de realimentação. Isso já provado em seres humanos também, tá? E aumenta a biogênese mitocondrial em neurônios em outras células do corpo. Ou seja, as mitocôndrias do seu organismo são um dos fatores que a gente chama de hallmarks of aging, os parâmetros do envelhecimento. Então, se você tem uma boa biogênese mitocondrial, você tem mitocôndrias novas, se você faz a mitofagia da mitocôndria, ou seja, a renovação celular daquele maquinário, né, de um compartimento da célula que gera a nossa energia, é muito importante para a saúde e longevidade. Quem tem mitocôndrias defasadas, mal funcionando, está envelhecendo. E aí, só para finalizar, ó, os longos períodos de jejum de vários dias para várias semanas são fisiológicos durante as épocas de baixa exposição solar e ainda são uma parte da vida da maior parte dos animais, assim como humanos vivendo sem tecnologias de conservação alimentar. Ou seja, a natureza inteira ainda vive com jejuns durante o período do inverno, assim como seres humanos sem tecnologias modernas de geladeira, refrigeração, fazer potinho para fermentados e conservar e etc. Né? Olha que interessante, isso são os cientistas falando, pessoal. Aí, ó, eles mostrando que os sintomas usuais do jejum observados são tonteira, problemas na pele, gengivas sangrando, hiperventilação, podem aparecer infecções, pleuropneumonia, desordens visuais, arritmia cardíaca, queda do sódio no sangue, hipoglicemia, e aí tem os sintomas também que as pessoas relatam: prejuízo do sono, fadiga, boca seca, dores nas costas, fome, mau hálito, dor de cabeça, dores musculares. Mas isso, na verdade, na nossa humilde opinião, não é um problema sendo gerado pelo jejum. É o jejum consertando o problema vigente. E no final das contas jejuar causa uma considerável perda de peso, redução na circunferência abdominal e que o corpo dá preferência à gordura visceral, ou seja, ele queima primeiro a gordura ruim e conserva a gordura boa. E o que eles notam não existe efeito rebote do ganho de peso com o jejum após repetidos ciclos de jejum Butcher, como no estudo prévio. Ou seja, já tem vários estudos publicados e essa ideia de efeito rebote do jejum é porque as pessoas tentaram fazer dieta da sopa sem ser medicamente supervisionada, sem uma educação de novos hábitos de estilo de vida, entre vários outros fatores, como nós, higienistas, ensinamos em uma instituição higienista, ou no caso do Butcher, eles ensinam na instituição deles. Por exemplo, eu aprendi a jogar tênis, mas agora que eu estou fazendo aula de tênis, eu vejo que eu jogava tênis todo errado. Ou seja, a gente aprende muita coisa sozinho, mas a gente aprende errado. Então as pessoas acham que o jejum vai causar eventos adversos, o jejum vai causar reganho de peso. Mas não, é você que está fazendo errado, você não sabe o que você está fazendo, você deveria se educar sobre o assunto. Você deveria ter um bom professor, bons livros, bons cursos, e o que é que as pessoas realmente não entendem, que saúde é produzida por vida saudável através de educação. Por isso, eu te recomendo a leitura do livro Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza. Nós temos um curso de jejum que a gente vai botar aqui também na descrição, mas você pode acessar lá no nosso site. E tem outros 9 livros já publicados. Tem até mesmo o Jejum Higienista em inglês na Amazon. Tem 6 cursos online, inclusive o curso de jejum. Tem nossos retiros presenciais, sempre janeiro e julho. E eu presto atendimento nutricional presencial ou online para fazer a mudança no seu estilo de vida para uma vida saudável. Quer saber mais? Então, clica nesses vídeos aqui e não se esquece, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e aperta o sininho como forma de agradecimento, já que você gostou desse vídeo e porque você está aqui até o final.